Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é domingo, dia 12 de setembro. O evangelho de hoje é retirado do livro de Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. Enquanto caminhavam, Jesus perguntou aos seus discípulos: O que diz o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és algum dos profetas. Jesus perguntou a eles então: E para vocês, quem eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo de Deus. Jesus proibiu-lhes severamente de dizer isto a alguém. E depois começou a ensinar-lhes abertamente: O Filho do Homem vai a Jerusalém e vai sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes, dos escribas, será morto e ressuscitará em 3 dias. Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus, olhando para os discípulos, disse a Pedro: Afasta-te de mim, Satanás. Tu não tens o pensamento de Deus, mas dos homens. E chamando a multidão para junto dos discípulos, disse abertamente a todos: Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz de cada dia, vem e segue-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, este a salvará. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o Evangelho chega até nós trazendo grandes ensinamentos. Talvez um dos primeiros ensinamentos é que nós só vamos descobrindo quem é Jesus na caminhada da vida. É caminhando lado a lado dele. É caminhando e obtendo informações de outras pessoas, porque cada um vê do seu modo. Cada um percebe do seu modo. E nem todos conseguem perceber em profundidade o mistério de Jesus de Nazaré. A pesquisa de opinião pública que Jesus faz hoje, ele faz algum tempo depois da caminhada inicial com os discípulos. Algum tempo depois. E depois que ele ouve a opinião pública, o que os discípulos têm ouvido falar sobre ele, então agora ele dirige a pergunta aos seus 12. E para vocês que convivem comigo, e para vocês que estão mais íntimos de mim, quem sou eu? Pedro dá uma belíssima resposta: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Pedro vai aprendendo isso na caminhada com Jesus, estando próximo dele, participando da vida dele. Mas mesmo assim, parece-me que Pedro ainda desenvolveu um tipo de fé seletiva. Ele crê que Jesus é o realizador das Escrituras. Ele crê que Jesus é o Cristo de Deus. Mas ele ainda tem uma fé do homem meramente carnal, meramente natural, uma fé seletiva. Talvez ele até acolhesse e aceitasse que Cristo é Jesus. Mas agora que seria um Cristo crucificado e queria passar pela experiência da crucifixão e da morte, isso escandalizou a fé de Pedro. Ainda é uma fé seletiva. O Cristo de Deus, segundo a sua concepção, tem que se encaixar no esquema mental dele e no esquema religioso que ele vive. Por isso, nesse momento, ele é um grande obstáculo para Jesus. Ele é uma pedra de tropeço e ele é chamado de Satanás. Afasta-te de mim. Essa palavra de hoje vai nos ensinando que eu e você podemos também estar caminhando atrás de Jesus, ouvindo falar diversas coisas sobre ele. O que nós aprendemos de nossos pais, o que nós aprendemos na catequese, o que nós aprendemos na teologia. Mas tudo isso ainda não é o suficiente para que a gente possa mergulhar na profundidade do mistério do Cristo de Deus. É preciso força do alto. É preciso que o Pai revele. Mas também é preciso que cada um de nós combata
essa tendência de uma fé seletiva, onde cada um de nós só vai crer naquilo que acha que deve ser crido, naquilo que eu acho que tem que ser. E Jesus vai dizer: afasta-te de mim. Você não tem o pensamento de Deus. Porque nesse segmento, dentro desta compreensão, nós vamos pensar de acordo com o homem natural, com o homem carnal, e não teremos o pensamento de Deus. E se nós não temos o pensamento de Deus, nós não conseguiremos doar a nossa vida para Ele. E é interessante esta observação que Jesus faz nesse trecho do Evangelho de hoje. Porque muitos de nós, sacerdotes, religiosos, religiosas, dos nossos leigos pastoralistas, podemos estar exercendo os nossos ministérios somente como homens e mulheres carnais, que não temos o pensamento de Deus. E por causa disso, nós queremos fazer do Cristo de Deus, então, somente uma ocasião de lucro, de prazeres e de vaidades pessoais. E Jesus faz essa advertência, então, para nós: afasta-te de mim. Vocês não têm o pensamento de Deus, mas o pensamento dos homens. A cruz será, então, totalmente recusada. Os momentos difíceis da vida por causa do Evangelho, ou sofrer por causa do Evangelho, não estará na pauta da nossa existência. E Jesus volta, então, a insistir: aquele que perder a sua vida por causa de mim e por causa do Evangelho, ele a salvará. Caminhemos com Jesus. Caminhemos observando os meios de crescimento espiritual, a oração pessoal, a leitura diária da Palavra de Deus, a vida sacramental com a missa, a confissão, o terço de Nossa Senhora, e não percamos Jesus de vista em momento algum. Mas não nos contentemos com aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, na catequese ou na teologia, porque o mistério de Jesus é maior do que essas compreensões que nós podemos ter. Às 7h30 da manhã, às 9 horas, às 11 horas e 19 horas, vocês terão a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz. Também, às 8 horas da manhã na comunidade São Francisco e às 10 horas na comunidade do Cremeri. E amanhã, segunda-feira, 7 horas da noite, o Terço dos Homens. E não nos esqueçamos da rifa do nosso cruzeiro marítimo, no valor de R$ 25,00, para a gente angariar fundos para o Pórtico da Imaculada. Um grande abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser. E Senhor, não nos deixe separar de vós. Amém.